Primeira pergunta. Onde está escrito? No princípio criou Deus os céus e a terra. A. Êxodo capítulo 1, verso 1. B. Provérbios capítulo 1, verso 1. C. Mateus capítulo 1, verso 1. D. Gênesis capítulo 1, verso 1. A resposta correta é D. Gênesis capítulo 1, verso 1. Segunda pergunta. Onde está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A. João capítulo 3 verso 16. B. Romanos capítulo 5 verso 8. C. 1 João capítulo 4 verso 9. D. Hebreus capítulo 12 verso 2. A resposta correta é A. João capítulo 3 verso 16. Terceira pergunta. Onde está escrito? Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. A. João capítulo 14 verso 6. B. Mateus capítulo 28 verso 20. C. Atos capítulo 4 verso 12. D. João capítulo 10 verso 10. A resposta correta é A. João capítulo 14 verso 6. Quarta pergunta. Onde está escrito? Os justos florescerão como a palmeira. A. Salmos 92 e verso 12. B. Salmos 1 e verso 3. C. Provérbios capítulo 11 verso 28. D. Isaías capítulo 61 verso 11. A resposta correta é A. Salmos 92 verso 12. Quinta pergunta. Onde está escrito? A minha casa será chamada de casa de oração. A. Lucas capítulo 19 verso 46. B. Marcos capítulo 11 verso 17. C. Isaías capítulo 56 verso 7. D. Ou todas as anteriores. A resposta correta é D. Todas as anteriores. Sexta pergunta. Onde está escrito? No suor do teu rosto comerás o teu pão. A. Gênesis capítulo 3 verso 19. B. Êxodo capítulo 20 verso 11. C. Levítico capítulo 23 verso 22. D. Gênesis capítulo 2 verso 19. A resposta correta é A. Gênesis capítulo 3 verso 19. Sétima pergunta. Onde está escrito? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A. Mateus capítulo 6 verso 21. B. Marcos capítulo 8 verso 36. C. Lucas capítulo 12 verso 34. D. 1 Timóteo capítulo 6 verso 10. A resposta correta é A. Mateus 6 verso 21. Oitava pergunta. Onde está escrito? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A. Salmos 1 verso 1. B. Salmos 23 verso 1. C. Salmos 100 verso 3. D. Isaías capítulo 40 verso 11. A resposta correta é B. Salmos 23 verso 1. Nona pergunta. Onde está escrito? Eis que estou à porta e bato. A. Apocalipse capítulo 3 verso 20. B. Romanos capítulo 10 verso 13. C. João capítulo 1 verso 12. D. 1 Coríntios capítulo 16 verso 9. A resposta correta é A. Apocalipse 3 verso 20. Décima pergunta. Onde está escrito? Confia no Senhor de todo o teu coração. A. Provérbios capítulo 3 verso 5. B. Salmo 37 verso 5. C. Jeremias capítulo 17 verso 7. D. Mateus capítulo 6 verso 25. A resposta correta é A. Provérbios capítulo 3 verso 5. 11ª pergunta. Onde está escrito? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A. João capítulo 8 verso 32. B. João capítulo 3 verso 16.
C. Romanos capítulo 8 verso 2. D. 2 Timóteo capítulo 2 verso 15. A resposta correta é A. João capítulo 8 verso 32. 12ª pergunta. Onde está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? A. Romanos capítulo 3 verso 23. B. 1 João capítulo 1 verso 9. C. Gálatas capítulo 5 verso 16. D. Efésios capítulo 2 verso 8. A resposta correta é A. Romanos capítulo 3 verso 23. 13ª pergunta. Onde está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças? A. Isaías capítulo 40 verso 31. B. Salmo capítulo 27 verso 14. C. Provérbios capítulo 20 verso 29. D. 2 Coríntios capítulo 4 verso 16. A resposta correta é A. Isaías capítulo 40 verso 31. 14ª pergunta. Onde está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido? A. O Mateus capítulo 18 verso 11. B. O Lucas capítulo 19 verso 10. C. O João capítulo 10 verso 10. D. Atos capítulo 2 verso 21. A resposta correta é B. O Lucas capítulo 19 verso 10. 15ª pergunta. Onde está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé? A. Efésios capítulo 2 verso 8. B. Romanos capítulo 5 verso 1. C. Gálatas capítulo 2 verso 20. D. Tiago capítulo 2 verso 14. A resposta correta é A. Capítulo Efésios 2 verso 8. 16ª pergunta. Onde está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei? A. O João capítulo 7 verso 37. B. O Lucas capítulo 11 verso 28. C. O Mateus capítulo 11 verso 28. D. O Marcos capítulo 10 verso 14. A resposta correta é C. O Mateus capítulo 11 verso 28. 17ª pergunta. Onde está escrito: tudo posso naquele que me fortalece? A. O 2 Coríntios capítulo 12 verso 9. B. Romanos capítulo 8 verso 31. C. Gálatas capítulo 6 verso 9. D. Filipenses capítulo 4 verso 13. A resposta correta é D. Filipenses capítulo 4 verso 13. 18ª pergunta. Onde está escrito: eis que faço nova todas as coisas? A. 2 Coríntios capítulo 5 verso 17. B. E Apocalipse capítulo 21 verso 5. C. Isaías capítulo 43 verso 19. D. Jeremias capítulo 29 verso 11. A resposta correta é B. E Apocalipse capítulo 21 verso 5. 19ª pergunta. Onde está escrito: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra? A. O Mateus capítulo 5 verso 5. B. O Lucas capítulo 6 verso 21. C. O Provérbios capítulo 15 verso 1. D. O em Pedro capítulo 3 verso 4. A resposta correta é A. O Mateus capítulo 5 verso 5. 20ª pergunta. Onde está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? A. O Provérbios capítulo 9 verso 10. B. O Salmos 111 verso 10. C. Eclesiastes capítulo 12 verso 13. D. Todas as anteriores estão corretas. A resposta correta é D. Todas as anteriores estão corretas.